Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar mais uma vez sequência, nós vamos para a parte 3 aí, ó, desse assunto aqui, motor de passo, tá? Nós passamos um pouquinho ali sobre as características técnicas dele, né? E hoje nós vamos examinar o datasheet lá no caso aqui do kit fornecido pela Altos, tá? Nós vamos dar uma navegada aqui no documento, nós vamos olhar, vamos falar um pouquinho sobre a documentação do motor de passo e também do drive que nós vamos usar aqui nas aulas práticas, tá certo? Então fica comigo nesse vídeo até o final se você quer de fato aprender um pouco sobre esse equipamento que é muito usado na automação industrial. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Viver de PLC. E para vocês que estão chegando aqui agora, para os que já sabem, todos vocês devem saber que aqui nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho. Bom, para quem ainda não sabe qual é o meu nome, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos dar sequência a um tema que nós temos trabalhado aí, que são os... Opa, aqui mesmo, motor de passo, tá? Essa é a parte 3 de uma sequência de vídeo que nós estamos fazendo aí, cujo objetivo é trazer as aplicações para vocês, fazer algumas demonstrações aqui práticas de como usar um motor de passo e aí introduzir você nesse mundo da automação e da utilização do motor de passo na indústria brasileira e mundial. Então fica com a gente aqui no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena aqui essa nossa caminhada, tá? Bom, gente, antes da gente entrar aqui no nosso assunto, no propriamente dito, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu queria falar com vocês sobre o canal Viver de PLC, tá? O canal tem crescido, se você for olhar aqui, ó, a gente já tem mais de 3.100 inscritos. E eu agradeço muito a todos vocês que fazem a propaganda do canal, que não deixam de assistir o nosso conteúdo. Eu espero que cada dia mais pessoas sejam agraciadas, ou seja, sejam beneficiadas com os conteúdos que aqui circulam. Não é fácil manter um canal desse ativo, pode ter certeza, ainda mais trabalhando o tanto que eu trabalho aí na indústria, né? Ou seja, no setor de energia do Brasil. Eu trabalho muito, mas mesmo assim tenho me esforçado bastante para estar com vocês aqui nos nossos encontros semanais. São 2 vezes por semana, tem vídeo novo no canal, então você não pode ficar de fora, tá? Então você tem que se inscrever para você não perder conteúdo. E olha, falando sobre o conteúdo, tem muita coisa boa, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Compartilhar, você clica aqui em playlist, você tem várias playlists aqui, eu tentei organizar aqui, ó, veja que são poucas, mas que tá tudo assim, eu pelo menos achei organizado, fácil de você encontrar, né? Nós temos aqui 2 playlists aqui que são muito maratonadas, que são essa daqui de introdução à automação industrial, essa outra que é Programando Ladder no Clique 02 da VEG. Então se você quer fazer um mini curso, esse aqui é ideal para você. Mas eu criei outras playlists com outros temas que também têm sido muito assistidos e vem aí, que são a de drives, que esse vídeo faz parte dela, o Modbus, o Automação para Todos, o Instrumentação Industrial e o Conceito de Automação. Esses têm disparado. Todas as nossas playlists são muito assistidas, mas esses que eu citei aqui para vocês especificamente são muito assistidos. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que fazem o sucesso desse canal. Então, se você já nos acompanha e não é inscrito, poxa, clica aí, se inscreve, ativa o sininho, sai vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não quer ficar de fora das novidades que a gente traz aqui, tá bom? Bom, gente, mais uma novidade que nós lançamos aqui foi o nosso curso, o curso básico de programação de CLP, tá? Ele é um curso bem diferenciado do mercado, porque ele traz o conceito de aprendizagem, trazendo o conceito de automação, focado em projetos, ou seja, você vai aprendendo a programar e já faz um projetinho do 0 a 100%. Então, assim, isso solidifica muito a sua aprendizagem. Então, assim, é uma oportunidade que eu costumo dizer que é muito diferenciada e que várias pessoas que
já fizeram um curso e não conseguiram aprender, tem tido sucesso com esse curso aqui, tá? É um curso que eu lancei não faz muito tempo, mas já tem vários alunos aí cursando, tem sido um sucesso muito grande e eu tenho tido feedback, e o feedback muito positivo daqueles que fazem o nosso curso aqui, tá bom? Então, não perca tempo, né? Se você quer de fato entrar no ramo da automação, clica no link aí, esse link, o link que está na descrição desse vídeo, ele vai te direcionar para essa página aqui, ó. E nessa página aqui tem esse vídeo onde eu explico passo a passo, tá? Passo a passo como é o nosso curso. Aí você dá uma olhadinha lá, você vai ver que está bem customizado, está um investimento que cabe no seu bolso e eu tenho certeza que vai mudar a sua realidade, tá bom? Olha só, no vídeo passado nós fomos lá no site da Autos, né? E nós baixamos o datasheet do nosso José da Silva aqui, ó, motor de passo. Isso aqui era um professor que falava assim comigo, José da Silva. Então, baixamos aqui o datasheet do motor de passo e que também no mesmo datasheet tem o nosso driver, né? Que é essa imagem aí que vocês estão vendo aqui do lado. Aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar mais aqui, porque é para ficar bem nítido aí para vocês. Opa, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Então aqui você tem, é um conjunto, né? A Autos criou o documento para abranger os produtos que ela tinha aí de motor de passo. Então, quando eu comprei eram 3 tipos de motor de passo, mas eu tô vendo aqui que a documentação já mudou, né? Ele tem aqui, ó, 4 tipos de motores de passo, né? E eu não acredito, talvez seja o mesmo drive para controlar os 4 tipos de motor de passo, tá certo? Então aqui ele fala, ó, alimentação em 118 a 80 VCA ou de 24 a 110 VDC. Então, se para usar esse kit aqui, no meu caso, eu estou usando uma fonte de alimentação, tá? Eu tenho uma fonte aqui na minha bancada de 10 amperes e eu tenho uma outra que eu comprei agora, acabou de chegar, porque a minha de 10 amperes fazia muito barulho, aí às vezes atrapalhava até a minha gravação dos vídeos. Mas eu comprei agora uma bem silenciosazinha aqui, bacana, que não tem cooler, de 5 amperes e ela já atende aqui a nossa aplicação. Óbvio que quando eu for trabalhar com motor de passo, eu vou usar a fonte de 10, que é para a gente ter corrente aí sem se preocupar, tá certo? Então você precisa de uma fonte de alimentação. Bom, você também tem a opção aí, ó, VCA, ele fala que é de 18 a 80 volts, né? Então assim vai ficar um pouquinho difícil. Eu aconselho você a usar o DC mesmo, com a fonte de 24 volts, tá? Bom, ele fala aqui das principais características, né? A configuração automática de parâmetros, baixo ruído e baixa temperatura, né? Esse drivezinho aqui, ele tem um cooler, né? Porque sempre que você trabalha com controle drive, assim, para controlar motor, você tem sempre muita dissipação de calor, né? Por isso que ele tem aqui, ó, esse dissipadorzinho aqui nele, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Opa, esse dissipador aqui. E ele traz um cooler aqui para dar para trazer uma alegriazinha para a placa, né? Para ela não torrar de vez, né? Compensação de torque em alta velocidade, tecnologia de controle de variação de corrente, suporta módulo pull, direção e CW, CCW, entradas com isolação óticas compatíveis com 5 ou 24 volts. Então vamos trabalhar aqui no caso com 24 volts, tá? Proteção contra sobretensão e sobrecorrente, isso é importante, né? Porque às vezes você faz as cacas aqui, esse bicho acaba protegendo aqui o sistema, né? E motores de alta resistência com torque de 3,5 a 12 newtons, tá? Então, aí de fato é esse mesmo drive aqui para controlar motores de passo que tá aqui, ó, dentro dessa descrição aqui, desses modelos aqui, tá? Esse aqui é um código Autos, tá? Onde ele fala que todos são NEMA 34. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre o que é esse NEMA 34, que o NEMA 34 basicamente ele fala aqui, ó, desse padrão aqui de furações, essa parte mecânica do motor, que é para poder você, vamos supor que você tem um equipamento que vai usar um motor de passo NEMA 34, como é o caso desse. Aí você não quer comprar desse fabricante, você quer comprar de um fabricante diferente. Se é NEMA 34, ele vai encaixar lá perfeitamente, tá certo? Então tem a ver o NEMA com relação à questão mecânica do motor, tá? E aqui ele fala um pouquinho do drive, né? Ó, aqui ele fala controlador
de motor de passo, alimentação de 18 a 80 VCA ou 24 a 110 VDC. Na bancada aqui nós vamos usar 24 VDC, tá certo? Você tem que só ter uma preocupaçãozinha aí com relação à corrente, né? Porque a depender do motor de passo que você está usando e da configuração que você está usando, você tem que ter uma fonte para alimentar esse DC adequada. Eu já disse a vocês, eu tenho uma fonte aqui de 5 amperes. Vocês vão ver que a configuração da gente vai ficar um pouquinho abaixo de 5, mas não é o adequado. O adequado é a gente colocar uma fonte um pouco mais parruda para ele poder segurar bem. E outra coisa, aqui na bancada também, o meu motor ele não vai ter peso. Ele vai rodar vazio aqui, né? Então ele não vai precisar daquele torque todo, daquela solicitação de corrente toda para ele poder trabalhar. Então ele vai trabalhar bem mais sussa aqui, vai trabalhar de boa, né? Mas mesmo assim eu vou colocar uma fonte de 10 amperes para a gente não ter problema, tá certo? Vamos prosseguir aqui. Tô falando rápido aqui que só o vendedor de corda, né? Bom, aqui ele fala um pouquinho das características elétricas, né, dos motores de passo, né? Gente, na aula passada eu mostrei uma arte que eu fiz aqui, onde eu fiz alguns recortes, né, do manual que eu tirei da época e fiz meu PowerPoint aqui, né, minha arte. Mas agora eu estou olhando direto no datasheet que nós baixamos juntos na aula passada. Então se você chegou aqui nesse vídeo, eu aconselho a você, vai lá na playlist e olha a aula passada, tá? Talvez até o Glauco tenha colocado aqui o link para o vídeo passado. Então você, para não ficar meio perdido assim nas informações, você assiste o outro vídeo e vem para esse aqui. E aí você vai estar maratonando os dois aí, vai ter um conteúdo mais completo, mais sincronizado, tá certo? Então aqui ele fala um pouquinho sobre os dados elétricos, né, do motor. Aqui ele fala do dimensional. Aqui ele traz uma exibição do desenho mecânico, né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui faz parte do corpo do datasheet, né? Você vê aqui ele está expressando aqui em milímetros, né? Ele fala, ó, 25 milímetros, o tamanho aqui desse chanfro aqui onde coloca a chaveta e tal. Ele vai mostrando aqui como é que é o desenho mecânico do motor de passo, né? Aqui ele fala sobre o esquema de ligação e antes ele apresenta pra gente que esse motor aqui em específico e todos que estão naquela série ali são motores que tem 4 bobinas, né? Bobinas, aqui dentro tem 4 bobinas arranjadas, né? Se você for maratonar lá dentro da playlist de drivers, você vai ver que eu falo no primeiro vídeo, que esse aqui já é o terceiro, eu vou falar no primeiro vídeo como é que são essas bobinas, como é que elas ficam arrumadas ali dentro do motor, né? E que o motor ele vai trabalhando assim, na medida que vai energizando uma bobina, ele vai dando os passos e vai acelerando. À medida que eu energizo essas bobinas mais rápido ou menos rápido, vai ter a rotação desse motor de passo. Lógico que como eu dou passos, né? Cada energização é um passo, eu consigo controlar a posição para ele parar de uma forma precisa num determinado ponto, né? Mas é coisas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, essa imagem aqui ele mostra um motor com 4 bobinas, né? E aqui na imagem sequente, a gente já falou disso no vídeo passado, mas não custa nada a gente relembrar. A gente faz o seguinte aqui, a gente tem a ligação, ele fala dos 2 tipos de ligações que a gente pode ter nesse motor de passo, né? E mais especificamente ele está falando exatamente desse aqui, desses equipamentos altos, né? Então se você comprar de um outro fabricante, você deve baixar o datasheet daquele fabricante, tá? Para você ver os dados técnicos daquele motor que você está comprando, tá bom? Então ele fala aqui, ó, quando você faz uma ligação em série ou em paralelo, e aqui na documentação ele vai explicar as vantagens, né? Ó, ele vai pegar esse modelo aqui que é o 828 e ele vai mostrar quando está ligado em série, ó, você olha aqui, ó, série ou paralelo, né? Ó, ele vai mostrar aqui a relação torque RPM aqui, ó, velocidade, né? Ele vai dizer que vai mostrar que se você quer trabalhar em alta velocidade, em baixa velocidade, aí você vai fazer uma análise técnica para você ver qual tipo de ligação é mais adequado para a sua aplicação, tá bom? Então, eu não vou vender aqui para você, não, faça sempre essa ligação. Não, você vai ter que fazer uma análise em função da sua aplicação. Talvez a sua aplicação
tanto série quanto paralelo não faça diferença nenhuma, tá certo? Então, aí você vai optar por uma ou por outra aí, você vai ver o que é melhor para você, tá certo? Eu sempre gosto de ter mais torque, mais força, né? Eu sempre faço essa opção aí, né? Não sei se eu estou muito certo ou se eu estou um pouco errado, ou se eu estou muito errado e um pouco certo. Mas eu sempre olho muito isso, a questão de torque, né? E também da frenagem aí para poder segurar a carga na hora que você precisa. Lógico que a gente, quando fala de carga, a gente não está falando de levantar pesos, né? Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de mover uma esteira, por exemplo, que tem um determinado peso ali em cima, mas não são grandes cargas, né? Quando você vai usar grandes cargas, você vai usar um motor síncrono, que aí você está falando da correia transportadora. Você vai ter um motor síncrono e vai usar um inversor de frequência, que é um outro tema de drive que a gente sempre traz aqui no canal, né? Então aí você está falando de grandes potências. Mas para o motor de passo, a gente está falando de potências um pouco bem menores e que também você tem que ter um certo cuidado na hora de especificar, porque quando você pega um motor de passo, que você deixa ele trabalhando numa carga um pouquinho considerável, num período grande de tempo, aí isso aí pode causar um aquecimento aí nele, e isso não é um fator desejado, tá certo? Então, tudo isso é o que vai permear aí deve permear a sua mente na hora de você fazer um projeto para definir o que é que eu vou usar, um motor de passo ou eu vou usar um inversor de frequência, né? Então, se você vai trabalhar com grandes cargas, você vai ter que usar um inversor de frequência, né? Lógico, se você disser assim, não, Carlos, mas o inversor de frequência não tem a mínima condição, porque eu tenho que ter muita precisão de posição. Aí você vai usar um motor de passo e você vai ver se o mercado tem um motor de passo para te atender, tá certo? Vamos que vamos. Até porque você vê aí que tem robôs aí que pegam muito peso, né? Então você tem motor de passo aí de tudo que é tamanho. Você tem servos motores aí que trabalham com muito peso. Mas alguns robôs aí que pegam muito peso, às vezes até são hidráulicos, né? Então eles são hidráulicos mesmo, né? Tem a bombinha, eles vai lá, faz aquele movimento, mas é hidráulico. Por quê? Porque ele levanta uma grande carga, né? Então você vai ver robozinhos pequenos que são com motores de passo com servos, né? Com retroalimentação, porque eles precisam de muita precisão, tá certo? Falar nisso, gente, é um outro ponto aí. Eu já comprei um outro kit, que é um servo drive, né? Que a gente chama, né? Que é um motor com um encoderzinho e tem um drive para acionar ele também, que é outra coisa que a gente vai trazer aqui pro canal, que vocês vão gostar, vai fazer uma aplicação bem bacana. Eu tô com um projetinho aí, pessoal, aqui tem uma feira do empreendedor e eu tô tentando ver um espaço que eu quero montar um stand lá da minha empresa, né? E eu quero fazer como é que se diz assim, um painel de automação bem legal e eu quero usar lá uns servos, motores de passo, inversor de frequência, controle de nível, várias instrumentação. Quero colocar um IO-Link aí, bem legal, vai ficar um stand bem legal e eu acredito que vocês vão curtir comigo aí esse momento, né? Até porque eu vou divulgar nas nossas redes sociais aí e vai ser bem legal. Vamos lá, vamos andar. Isso aqui a gente já deu uma olhadinha no vídeo passado, né? Então, cada modelo de motor, ele está colocando aqui a relação torque-rotação, tá? Você vê que aqui eles já até corrigiram, eles colocaram RPM e tiraram rotações por segundo, né? Então aqui, ó, aqui o gráfico representando, né? E agora ele começa a falar um pouquinho... Desculpa, pessoal. Olha lá, ele começa a falar agora desse camarada aqui, que é o drive, né? Então, dentro do mesmo documento, ele fala lá sobre o motor de passo e agora ele começa a falar um pouquinho sobre o driver, né? E o drive é bem interessante aqui, ó. Ele traz o desenho mecânico, né? Porque todo datasheet é assim, né? Então, um produto vem com desenho mecânico, tipo de flange aqui para você fixar. Eu vou fixar ele assim na bancada, ó. Puc, vai ficar fixado aqui assim para cima, para não me tomar espaço, né? E a gente vai brincar com ele aqui, vocês vão gostar bastante aqui. Bom, vamos agora aqui para as características técnicas, né? Então, ele fala aqui, olha, esse aqui é o modelinho. Gente, existe uma porrada de modelo de drive aí, tá? Mas na hora de você comprar, você tem que ver as características para ver se ele atende o seu motor de passo, tá bom? Esse aqui já tá um pazinho casado, né?
Então você vê que esse drive aqui, ele atende a 4 tipos de motores de passo, né? Então é só você configurar ele adequadamente que vai dar tudo certinho, tá? Vamos lá. Alimentação regulada ou não regulada, né? Configuração de corrente, né? Então ele vem aqui, ó. Ele começa a falar aqui da configuração de corrente. Essa configuração de corrente, ela acontece nesse deep switch aqui, ó. 1, 2 e 3. Eita, eu tirei uma foto e não publiquei aí pra vocês. Mas deixa eu ver se eu mostro isso aqui pra vocês. Ó, vocês estão vendo aqui que entre esses plugs aqui, ó. Existe essa chavinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é um deep switch, né? Então aqui, ó, se você for contar aqui, ó, dá pra vocês contar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 chavinhas dessa, né? Então aqui, ó, nessa primeira parte que nós estamos olhando, eles já estão... Depois nós vamos olhar isso aqui bem na prática, tá? Eu vou mexer nisso aqui pra vocês com o foco da câmera aqui, tá? Por enquanto nós estamos analisando a documentação. Tá certo? Então vamos lá. Então ele mostra aqui, ó, o Deep Switch 1, 2, 3, né? São responsáveis por configurar a corrente de saída do controlador. Maior corrente de acionamento fará com que o motor tenha mais torque. Maior corrente de acionamento fará com que o motor tenha mais torque. Mas eu posso configurar uma corrente grande acima da corrente do motor? Posso não, né? Então ele fala maior corrente, então significa dizer que eu posso botar a configuração de uma corrente menor do que a que é a do motor. E aí eu estaria limitando o motor para aquele torque ali que eu quero. Pode ser, mas não superior a isso, tá certo? Então, ele até fala aqui, é um exemplo, ó. Tá vendo? Ó, vem aqui na documentação. Se você está usando um motor 86J18 80, 442, a corrente do motor é de 4,2 A. Primeiro define a corrente como 4,03 A, pico, realiza um teste. Se o torque ficar baixo, em seguida define a corrente como 4,78 A ou 5,69 A para obter o torque necessário para a aplicação. Acima disso aqui, você já não consegue colocar nesse modelo aqui de motor que ele está exemplificando aqui pra gente, tá certo? Porque já vai ficando bem superior. Bom, aqui ele dá um exemplo. Olha só, os datasheets da Auto são muito bons, sabe, cara? De como é que você vai configurar aqui o seu painelzinho, né? Os seus deep switches. Nesse caso aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, você olha aqui assim, ó, daqui, o primeiro tá aqui, ó, tá? E o último tá aqui. Então, ó, 1, 2, 3. Só o 3 tá para baixo, tá? Então, ele tá aqui, nessa configuração aqui, ó. Ó. Ou seja, Deep Switch 1 tá desligado, o 2 tá desligado e o 3 tá ligado. Então, ele tá com essa configuração. Pico 5,69 e 4,06. A corrente nominal, né? Então, ó, como é que eu sei aqui? Deixa eu falar aqui para você mais uma vez, ó. Ó, quando tá para cima assim, tá desligado e para baixo tá ligado. Como é que eu sei, Cássio? Porque aqui embaixo, depois eu vou mostrar para você no detalhe, eu tirei uma foto para mostrar esse detalhe para vocês. Ele tem um on, né? Então, abaixo aqui tem um on. Se tá para baixo, tá on. E se tá para cima, tá off, tá desligado, tá? Então, dessa forma, aqui são 8 deep switches, a gente já definiu 3, né? No meu caso aqui, por causa eu tô olhando pro meu motor, tá certo? Mas na próxima aula nós vamos fazer aqui essa configuração juntos, tá certo? Bom, vamos lá. O SW4, olha só, o Deep Switch 4 é usado para definir a corrente de paralisação. O que é a corrente de paralisação? É o freio. Na hora que você diz assim, ó, não tem rotação nenhuma, ele fica freado. Gente, é bem interessante. Vocês vão ver isso aqui na prática. Ó, agora eu consigo rodar esse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, ele não roda como no motor normal não, sabe? Aquele negócio livre, assim, que você roda, ele fica girando, que nem um motor de um ventilador, por exemplo. Esse eixo aqui, você vai sentindo que ele vai
ele vai girando como se fosse um arrasto, assim. Ele tem um pesozinho, uma resistência, sabe? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando ele tá ligado no drive dele lá, que eu coloco velocidade zero para ele parar, eu não consigo girar esse eixo aqui mais. Eu não tenho força mais para girar esse eixo. Por quê? Porque ele não fica numa condição livre, ele fica freado, né? Que é a paralisação, né? E aí, no meu caso aqui, o Deep Suite 4, ele tá em off. Ele tá em off aqui, tá? E se ele tá em off, olha só o que é que diz aqui o manual. Paralisa off significa que a corrente de paralisação é definida como a metade da corrente dinâmica selecionada ou outra corrente que pode ser definida pelo Haisu on. Significa que a corrente de paralisação vai ser a mesma que a corrente dinâmica selecionada. Olha só que negócio interessante. A corrente não é essa aqui, ó. A corrente é essa. Essa daqui é a corrente de pico. Mas a corrente de trabalho é essa. Então, se eu deixar a chave suíte 4, significa dizer que 2, ela, na hora que para, ela fica segurando em 2,03 amperes, tá? Fica segurando. Se eu colocar o Deep Suite 4 em on, olha aqui, significa que a corrente de paralisação vai ser a mesma corrente dinâmica selecionada, ou seja, vai ser essa corrente aqui que vai ficar lá em cima do motorzinho, ó, segurando ele, que é para não ter movimento nenhum. Aí, a depender da sua aplicação, você vai fazer esse... Porque imagina, você parou alguma coisa que tem uma inércia de uma carga que vai pesar um pouquinho, vai tender a voltar esse eixo. Você deixou em 2, você está percebendo que ele está querendo voltar. Aí você bota em on, ele, opa, segura. Vai ter sempre 4 amperes lá segurando esse negócio parado, tá certo? Bom, vamos lá. Configuração de micropassos, né? Então aqui você pode dizer quais são os micropassos que você quer que ele dê. Que diacho é isso, Carlos? Olha só, o motor de passo, o nome não é à toa, né? Ele trabalha dando passos, né? Por isso que quando você roda esse eixo aqui, você vai sentindo ele dando uns passinhos. E quando você fica energizando bobina, 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 cada bobina, energização de bobina que você dá, desenergiza e vai para a próxima, ele vai dando um passo, ele vai andando, né? Passo. Então, ele vai dizendo aqui para vocês, ó, quantos passos você quer. No meu caso aqui, que são do Deep Suite 5, nós já configuramos o Deep Suite 1, 2, 3 e 4. Agora nós vamos para o 5, 6, 7 e 8. Os 4 últimos que faltam, tá? Dessa chavinha aqui, ó, tá? Dessa chavinha aqui. Esse aqui. Perceba que aqui você tem, ó, 5, 6, não. 5 tá em off, 5, 6, 7, 8. Então você tem a 5 tá em off, a 6 e a 7 tá em on e a 8 tá em off. Vamos procurar essa configuração aqui? Vai ser exatamente essa aqui, gente, ó. Ó. Opa, aqui. A 5 tá em off, a 6 e a 7 tá em on e a 8 tá em off. Então significa dizer 2.000 passos, né? Então eu vou ter aí a possibilidade aí de você ter 2.000 passos. Depois nós vamos entender como é que a gente faz esses 2.000 passos, né? Vamos criar lá dentro da lógica do nosso CLP lá um PWMzinho lá. Nós vamos usar uma função aqui da Altos no PLC dela para fazer. Ah, Carlos, eu só tenho da Altos? Não, você tem várias outras formas de fazer. Nós vamos usar aqui. Por quê? Porque o pessoal da Altos é o professor Daniel. Eu chamo ele de professor, mas ele é um funcionário lá da Altos. Mas o cara é tão bom que eu chamo ele de professor, sabe? E ele mandou até uma aplicação que eu vou repassar aqui para vocês e vou replicar pelo menos uma parte da aula, da belíssima aula que ele me deu, tá certo? Então a gente vai aprendendo juntinhos aqui a usar esse motor de passo. Esse bichinho tava na gaveta aqui, eu comprei, tem um tempo, eu não tive tempo, foi de gravar a aula aqui para ele, é que nem os encoders. Ah, gente, ó, aqui tá a informação muito importante para você que trabalha com drivers aí de motor de passo. Ó, qualquer alteração nas configurações precisa ser feita com um controlador desligado. Então imagina, você tá lá no campo
esse equipamento tá lá ligado, né? Tá rodando e tal, e você diz, eu quero melhorar alguma coisa nele. Aí o motor parou e você vai lá e muda uma microchave dessa. Não, cara. Desliga, faz a mudança, depois liga ele de novo e vai testar, tá certo? Isso é o que diz o manual. E se o manual diz isso, a gente nem discute, porque se discutir é para botar o feijão a perder, viu? É botar o feijão a perder. Vamos lá. Bom, aqui ele fala um pouquinho sobre esquema elétrico, né? E ele fala, isso aqui é o drive, né? Desse lado. E desse lado aqui é o agente que está controlando o drive, né? Então, geralmente, para ser saída PWM, ela é transistorizada, né? Então ela vai ser um transistor na saída. E aí você vai ver que no CLP que eu estou usando aqui, não é toda a saída que eu consigo usar ela para fazer esse controle. Tem a saída específica, eu tenho que falar qual é a saída rápida do meu PLC. Você já ouviu isso? Saída rápida. Saída rápida significa dizer o quê? Que eu posso botar um controle PWM ali para justamente gerar esses pulsos numa alta frequência para ter controles de velocidade, né? Entrada rápida. Significa dizer que eu também consigo ler pulsos em alta frequência para poder ler as entradas quando eu quiser, né? Imagino que eu quero fazer uma retroalimentação, aí eu preciso dessas entradas rápidas também, tá certo? Então isso aqui é o esquema elétrico de como funciona, né? De como funciona essa ligação. Nós vamos fazer isso aqui na prática, eu tenho um desenho do esquema que nós vamos montar, então isso vai ficar bem mais fácil aí para vocês e vocês podem até replicar isso, tá? Aqui é um pouquinho da parte de controle, né? Gráfico de sequência de sinais de controle, né? Ele fala o que é o pulso, o que é a direção, o que é o habilita, né? Que é o enable, né? Essa parte aqui eu não vou explicar agora, tá certo? Eu vou deixar para na hora da aula prática da gente, que na hora que a gente estiver montando os fios, a gente vai montando os fios e vai entendendo. O que é isso? Então o pulso PWM chega por aqui. Vamos entender como é que é esses pulsos, vamos saber como é que ele sai lá do CLP. E aí a gente vai fazendo o controle passo a passo junto aqui, tá? Aqui ele tem uma nota dizendo o que é, né? Ele fala, os tempos, né? Que deve ter cada pulso, alguns que não devem, tá certo? Não deve ser inferior, tal. Ele vai dando aqui as dicas, porque depender da lógica que você criou lá, você pode de repente, como é que eu posso dizer aqui? Você pode criar uma lógica que é incompatível com o seu drive. E aí não vai funcionar. Então, ele já deixa tudo explicadozinho aqui para você. Olha, cara, chuchu, beleza. Chuchu, beleza. Pronto, aqui ele fala a tabelinha de painel de controle dele, né? Ou seja, os pulsos, pulso positivo, negativo, direção negativo, positivo, negativo, enable, habilita, né? O sinal habilita, positivo e negativo, e aqui a saída de alarme. Ou seja, se o meu drive tiver um alarme, ele tem como bater um contato seco, que eu posso jogar lá no meu CLP e dizer alarme no drive do motor de passo. Opa, o cara vai lá, já vai saber que foi o drive que deu algum BO, e você já vai especificamente sabendo o que é. Bom, aqui são outras chavezinhas que tem aqui lateral. Aqui, nessa outra lateral aqui, você vê que tem um cabo, um conector, um conector de rede. Deixa eu abrir aqui a câmera mais, viu? Pera aí só um minuto. Aqui, você tem um conector de rede aqui, esse aqui primeiro, é um conector de rede. Você tem um deep switch e você tem esse outro cara aqui que ele chama de D1, a D7, que é um tripointzinho, né? Você já viu aqui em eletrônica isso aqui, né? É um tripoint. Opa. Aí, tá vendo? Então eu tenho aqui um tripoint, deep switch, 4 chaves, né? Tá vendo? E um cabinho de rede, tá? Então, muito interessante você usar esse cabinho de rede, porque você evita aqui um monte de ligação dos pulsos vindo. Você pode mandar simplesmente o valor que você quer e ele, vai fazendo. Nós vamos fazer uns testes aqui, vocês vão gostar pra caramba, né? E aqui ele vai explicando o que fazer com cada deep switchzinho dele. Ele fala, o deep switch 1 quando tiver em on, quando tiver em off, o que é que ele tá fazendo, tal. Ele vai ensinando tudo aqui a vocês, tá? Aqui ele vai falando sobre esse parâmetro smooth, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele.
em que caso a gente usa ele, né? E como a gente usa ele. Eita, peraí, gente, deixa eu voltar aqui para compartilhar com vocês. Então, ó, deixa eu voltar aqui, viu? Eu tava aqui, né, ó. Então aqui ele vai ensinando para vocês aqui de cada switch desse. Se tá na posição off, ele quer dizer alguma coisa, se ele tá na posição on, quer dizer outra. Então, você vai vendo aqui, isso aqui é uma habilitação de função, tá? Aqui ele vai falando do tripoint, o que é essa função Smooth, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Tem até um gráfico aqui. Mas isso aqui cabe uma aulazinha para ensinar vocês como é que é esse controle aqui, quando é que você usa, quando é que você não usa, tá? Então a gente fala bem mais especificamente sobre isso. E aqui acabou o nosso José da Silva datasheet, tá? Então assim, eu passei, lógico, de uma forma bem rápida, né? Sobre tudo aqui. Mas a ideia, tá, gente? A ideia é que a gente, quando for fazer a nossa prática, a gente consulta o documento novamente, tá? A gente vai abrindo aqui o datasheet, vai olhando, ó, por que eu estou fazendo essa ligação? Aí aponta para o datasheet, tá? Porque ser técnico é assim, né? Ser técnico, você tem que usar a documentação técnica, você tem que usar procedimentos, você tem que obedecer parâmetros que o fabricante te aconselha a usar. Então você tem que ter todo esse aparato. Isso é ser técnico. Ser técnico não é achar que sabe, começar a fazer cagada, começar a melar tudo. Então, eu não sou metódico, tá? Eu não sou metódico, né? Eu conheço pessoas que são metódicos e isso não é um problema. Se você segue regras, cara, a sua chance de errar é bem menor, tá? É bem menor. Eu não sou tão disciplinado assim. Mas a cada dia que passa eu mais me apego a ser mais ortodoxo, né? Ortodoxo quer dizer eu buscar na literatura o que é melhor, o que são as boas práticas, não ficar só apegado à minha experiência. Eu uso muito a minha experiência, eu uso a experiência dos meus companheiros, meus colegas que são mais antigos e que conhecem até muito mais do que eu uso tudo isso. Mas eu busco muito métodos ortodoxos porque está lá na literatura, é porque o negócio já foi testado, já foi aprovado, já foi validado. Então essa é uma boa prática e isso elimina o risco do cara fazer um troço errado, né? Então, gente, muito obrigado por me acompanhar aí nesse vídeo, ficar comigo até o final desse vídeo. Gente, não esquece de dar o seu like, seu dislike, não esquece de se inscrever, ativar o sininho. E, gente, se você quer aprender a programar CLP, se você quer entrar para o mundo da automação, gente, o link está aqui embaixo. Entra lá, me dá o privilégio de ser o seu professor, porque eu tenho certeza que você, de uma vez por todas, vai aprender automação. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.